Olá a todas e todos, meu nome é Marcelo Pertence, sou desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e gestor do Programa Trabalho Seguro. O Programa Trabalho Seguro, no mês de abril, ele homenageia as vítimas em acidentes de trabalho. É uma série de programações que nós estamos organizando e uma delas é essa entrevista que nós vamos fazer com a doutora Elaine Noronha Nassif. Ela foi procuradora do trabalho por 25 anos e teve uma excelente atuação em várias áreas que envolvendo a saúde do trabalhador. O professor Renato Guimarães Ribeiro, que é professor do Departamento de Engenharia de Transporte do Cefet desde 2006, doutor em Engenharia de Transporte pelo PET-COP na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com estágio doutoral na UPC de Barcelona. E também do professor Guilherme de Castro Leiva, professor do Departamento de Engenharia de Transporte do Cefet Minas desde 2010, doutor em Demografia pelo CEDEPLA da Faculdade de Economia da UFMG. Sejam muito bem-vindos para o nosso programa. Bom, doutora Elaine, aproveitar a sua experiência, bagagem como procurador do trabalho. Desde 2013, o Ministério Público do Trabalho tem promovido ações na questão visando a proteção da saúde e segurança do trabalhador em transporte coletivo. A senhora poderia falar para nós como foi essa experiência e daí os frutos que renderam desse trabalho? Com todo prazer, doutor Marcelo, agradeço muito a oportunidade. Nós tivemos uma atuação focada em descobrir as causas, né, para mover ações coletivas, porque sempre a Justiça do Trabalho teve centenas de milhares de ações individuais pedindo as mesmas coisas e com resultados diferentes que nos deixavam meio perplexos, né? Às vezes no mesmo ônibus um ganhava insalubridade, outro não, por exemplo, era esse tipo de situação. Então nós abordamos a questão da condição do trabalho, dos motoristas e cobradores, do transporte coletivo urbano de passageiros em algumas perspectivas. O primeiro foi a questão dos assaltos, que nós abordamos as linhas perigosas, analisamos mais de 2.000 boletins de ocorrência e pedimos, né, várias providências nessas linhas perigosas, né, que havia 4 assaltos por semana, né, com muitos prejuízos tanto para a qualidade do serviço quanto para os trabalhadores. Depois também na questão dos pontos de controle, né, porque os motoristas e cobradores não tinham onde almoçar, não tinham umas instalações sanitárias, então foi uma questão voltada para a higiene do trabalho. Depois, na questão do registro de ponto, jornada e dupla pegada, né, que é um momento bem complicado, que o motorista fica na garagem esperando a hora de fazer a segunda pegada dele e nesse meio tempo ele não recebe nada, etc. E por fim, este que é o mais complexo trabalho que nós fizemos, que é o do meio ambiente laboral, voltado para o motor, para o ônibus com motor dianteiro, né, que é o grande responsável pela incidência de 4 agentes insalubres simultâneos, né, num meio em movimento e que nunca tinha sido considerado como meio ambiente de trabalho, né, sempre foi considerado só um meio de transporte. Então nós trouxemos este assunto e desenvolvemos junto a vários parceiros pesquisas, uma na Faculdade de Ciências Médicas da UFMG, com a doutora Ada Assunção, outra na Fundacentro, com o professor Francisco de Paula, entrevistando bastante também os trabalhadores, e por fim esse incrível trabalho que o curso de Engenharia de Trânsito do Cefet desenvolveu, publicou 3 livros, fez um trabalho gigante, um trabalho realmente único, né? Muito interessante, foi muito gratificante. Queria mostrar aos senhores, esse é o livro, esse é o primeiro volume, Impacto do ônibus urbano na saúde da equipe de bordo. O segundo volume, que é o impacto da regulação do transporte coletivo na saúde da equipe de bordo. E o terceiro volume, Desafios da mobilidade urbana na saúde da equipe de bordo. Esse é o trabalho fantástico que a doutora Elaine falou. E eu gostaria de perguntar ao professor Guilherme, como foi, na perspectiva do ensino, trazer o trabalhador para dentro da Faculdade de Engenharia de Transporte do Cefet? Primeiramente, agradecer o convite, doutor Marcelo, porque é uma honra estar aqui, na presença do senhor, da doutora Elaine e do professor Renato, né, que nós 3 aqui batalhamos e seguimos aí para conseguir
obter esse produto que agora tem que romper fronteiras. E eu acho que é um pouco isso a minha resposta. Eu acho que foi um rompimento de fronteiras, porque a gente inverte toda uma lógica que está sendo colocada hoje em dia e começa a compreender que se eu cuidar do profissional, eu vou estar atendendo a toda a sociedade. Porque um ônibus adequado para o trabalhador, né, para a condução do veículo e tudo mais, ele com certeza é um ônibus muito mais confortável e traz muito mais benefício para a operação e para o serviço de transportes. Então, na hora que eu coloco, não é só o trabalhador que eu estou colocando ali. O trabalhador representa muito mais que isso, representa a sociedade em si. E você, na hora que você está no ensino, está no ambiente de educação, e você começa a identificar que o trabalhador, o indivíduo, ele tem um papel fundamental na estruturação de todo o restante do processo. Então eu acredito que essa ruptura que a gente está tendo aqui nesse momento vai trazer benefícios não só para pensar o trabalhador, mas para pensar o sistema como um todo. Muito bem, eu gostaria só de fazer também uma referência, antes de fazer a próxima pergunta, que um produto dessa qualidade, com essa profundidade, a gente só vai encontrar no ensino federal, no ensino público. Ensino, pesquisa e extensão. Acho que isso é muito importante dar destaque a isso. Dificilmente, ou para não dizer, nós nunca teríamos esse tipo de trabalho realizado na perspectiva de apenas visar o lucro, como também, o que não é crime, mas como também é a principal visão do ensino. Então, esse trabalho é fruto da dinâmica apresentada pelos senhores e da possibilidade de termos um ensino público federal de muita qualidade. Para a terceira pergunta, bem, professor Renato, nos cadernos que foram elaborados, cada um deles trata sobre um determinado aspecto, mas tem uma questão que é muito interessante, que é a análise das normas regulamentadoras, tanto pelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, como as normas, as NBR do Ministério da ABNT, que eram a 15.570. O que vocês descobriram no exame dessas normas, se elas são de fato bem aplicáveis ou se elas estão voltadas para a realidade fática do trabalho? Então, Marcelo, primeiro eu também queria fazer minhas palavras do Guilherme, agradecer a presença, a oportunidade novamente da gente estar divulgando esse trabalho que foi tão gratificante. E acho que eu tenho que agregar um pouquinho, né? Porque assim, todo esse processo de criação, a gente traz junto também um aprendizado muito grande. Então assim, cada reunião que a gente tinha com a doutora Elaine era uma surpresa, eu saí de lá e falei assim, Guilherme, ela tem razão, né? Então assim, a hora que ela traz assim, olha, vocês falam muito de usuário, vocês falam muito da empresa, do gestor público, mas até agora não está incluído na relação de vocês, do trabalhador. Quando ela cita na introdução do caderno, por exemplo, que é como se fosse um Lego a construção de ônibus, e realmente é isso. Então, esses 3 cadernos, eu acho que é fácil de explicar um pouquinho como é que ele foi. Surgiu naturalmente, né? Surgiu naturalmente a construção desses cadernos e o projeto tinha 8 etapas. E a hora que a gente foi desenvolvendo as etapas, a gente percebeu que elas se conversavam muito e traçavam dois grandes focos de análise e um terceiro de perspectivas futuras. Então, primeiro, a gente analisa muito a questão do ônibus, quem é esse veículo, o que ele vem, como é que ele é regulado no serviço, o que ele tem, está posto. No segundo caderno, a gente traz muito a relação das normas, né? Como é que essas normas têm impactado esse serviço. E a gente traz grandes descobrimentos. É um trabalho fundamental. No terceiro, tem a questão das perspectivas futuras, o que há de novo, a gente traz a relação da Covid, a gente analisa o mercado desregulado, ou seja, enfim, deixa eu falar um pouquinho do primeiro. No primeiro, acho que a gente traz uma análise muito forte de engenharia, a gente vai fundo em bases de dados, tanto as disponíveis no INSS, quanto as pesquisas nacionais que a gente tem da POF, da PNAD, e a gente traz, realmente, apresenta, a POF indica claramente para a gente como esse trabalhador tem sido prejudicado. Quando a gente pega os dados do INSS e fala assim, olha, está adoecendo por isso,
A gente vai nos medicamentos que ele compra, bom, são os mesmos medicamentos para tratar aquilo. Ou seja, as coisas estão muito correlatas, estão muito correlacionadas e constrói realmente um cenário muito grave para esse trabalhador, né? Quando a gente analisa o veículo nessa perspectiva, a gente vê que as nossas normas são incompletas. Ela não trata o motorista como um ator do processo, ela não traz essa análise do motorista. E nos assusta quando nós vamos para o caderno 2 e verificamos que, olha, na análise econômica, que há um lock-in. Todas as forças regulamentadoras do nosso sistema trabalham para que este veículo exista e que este veículo continue sendo fornecido. E as inovações, então, dentro da indústria, passam a ser de processo e não de produto. Eu produzo mais barato, mas eu produzo aquela mesma questão. E isso a gente comprova tanto nos financiamentos que estão sendo emitidos pelo BNDES para financiar o desenvolvimento dessa indústria, como também nas normas que a gente tem hoje estabelecidas no país. Tanto de concessão, quanto as regras hoje né, que a gente tem nas normas que regulam o transporte coletivo. Agora, quando a gente vai para o terceiro, as coisas ficam um pouco mais fortes, assim, porque a gente vai analisar o buzzer. E a gente vê que assim, esse trabalhador, sem a regulação do mercado do trabalho, fica numa situação pior, porque além de estar sujeito à vibração, ao ruído, ao estresse, e ao calor que ele tem no posto de comando, ele ainda está desprotegido. Ele trabalha mais de 6 horas por dia, ele não tem o horário dele de descanso, ele trabalha num veículo que não está em condições adequadas de trafegar. Ou seja, desregulamentar o mercado de trabalho, a gente piora mais ainda esse serviço. E na Covid a gente tem uma outra percepção, né? Os motoristas são os primeiros a serem contaminados. A curva de contágio do motorista é antes da curva que vem para a sociedade como um todo. Então, é muito bonito, para mim foi muito gratificante, acho que para a equipe toda, trabalhar nesse produto e passar a entender melhor quem é esse trabalhador que está com a gente e que garante essa qualidade desse deslocamento no ambiente urbano. E entregando para todos nós, para ter uma tarifa módica, porque essa é a alegação de por que esse veículo está aí, a sua saúde no resto da sua vida. Muito obrigado pela resposta, professor. Estou fazendo também, aproveitando a oportunidade, quando o senhor falou da questão da desregulamentação. A desregulamentação no mundo do trabalho, ela ainda não estamos vendo todas as péssimas consequências que ela pode trazer para isso. Né? Tratar um trabalhador como uma pessoa jurídica e ele se permitindo a ausência total de proteção à sua saúde, a ausência de proteção do meio ambiente, isso tudo vai degradando. E como não desvincular isso dos motociclistas que estão circulando hoje, dos motoristas de aplicativo e até das empregadas domésticas em aplicativos. Isso está espalhando como um todo. Então, eu acho que sempre, né, o que a gente deve mostrar é que o nosso mundo não está desvinculado da sociedade como um todo. Pois não. E isto não é só para o trabalhador, mas para o serviço que é prestado. A gente perde muito de segurança, de qualidade do serviço, a hora que eu desregulamento. Porque assim, como eu posso ter um motorista numa viagem que está ali 8, 10 horas atrás daquele posto de comando? A partir do momento que eu não tenho a garantia das leis, ele vai estar 10 horas, 12 horas trabalhando ali. Com risco direto para o usuário. Com risco direto para o usuário. Exatamente. Muito obrigado. Doutora Elaine, a senhora comentou ao início do programa das várias ações que foram movidas pelo Ministério Público. Como foram os resultados deles? Se conseguiu obter alguma questão mais uniforme ou se foi dentro do campo coletivo a mesma situação que via no campo individual de díspares decisões? Então, primeiro vou pedir licença para comentar essa última fala sobre a desregulamentação, que realmente o bus, mas ele é de rodoviário de passageiros, né? Quando a gente fala de transporte urbano, né, a gente está realmente falando de uma situação que eu não conheço o buzzer do transporte urbano coletivo de passageiros. Então é diferente porque o rodoviário, ele tem um ônibus, ele tem um motor traseiro, ele tem a suspensão a ar, né? O que não encontramos na frota urbana. Na frota urbana ainda é suspensão mecânica muitas vezes, câmbio mecânico, né? E isso causa problemas gravíssimos, né? Os motoristas sequer têm noção de que tantos problemas de saúde que eles têm decorrem do ônibus. Assim como um trabalhador escravo às vezes não sabe que é escravo,
o motorista, o cobrador, ele não sabe que aquela lombalgia que ele tem, aquela hérnia de disco, aquele envelhecimento precoce da coluna vertebral, aquela hipertensão, aquela surdez, aquele zumbido, tantas coisas que ele sente mal, o estresse, tudo está relacionado com esse exercício simultâneo de agentes insalubres em cima da pessoa dele, no posto de comando durante horas e horas, associado com violência urbana e toda a responsabilidade patrimonial e pessoal que ele carrega nas costas, com os horários da viagem, com a parte administrativa toda, sob pena daquilo ser descontado dele, né? Ou do poder concedente multar a empresa e a empresa também descontar dele, né? Desconta até os assaltos, né? Até os roubos estão descontados. Então, é complicadíssimo. E nós, falando de pessoa jurídica, tratar pessoa física como pessoa jurídica, como eu li ontem no jornal, achei genial. A pessoa jurídica, ela não tem cor, ela não tem sexo, ela não tem gênero, né? Ela não é uma pessoa, ela é uma coisa. Você coisifica quando você trata o trabalhador como pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica não é humana, então ela é uma coisa. E aí, por causa disso, você estabelece uma série de parâmetros equivocados em toda a avaliação, né? Como é que você vai preservar direitos humanos, salário, maternidade, várias coisas, se a pessoa é jurídica, né? Não tem jeito. E aí, nas nossas ações, né? Muito interessante, os assaltos, fizemos uma audiência pública, já havia reduzido, né? É claro que isso precisa acompanhar sempre, tá? Nas ações que movemos contra o poder concedente, né? A BH Trans, no caso de Belo Horizonte, a CEINFRA, né? Agora no governo do estado, de Minas Gerais, movemos também contra o município de Betim, todos aqueles municípios da região metropolitana que nós vimos que não tinham uma adequação, né? Com as normas regulamentadoras do trabalho, né? Porque a ANBR, ela permite que o ônibus saia de fábrica emitindo 85 decibéis, né? E nós sabemos que não é esse o suporte do ser humano, né? Pela NR9 deveria ser 80 decibéis. Então não adianta que cada trabalhador individualmente entre na justiça pedindo o pagamento da insalubridade e você fique lá designando perícia. Basta você saber que a própria fábrica já informou que sai sim, sai com 84, sai com 85, sai com 88, sai com 87, está lá nos autos, elas mediram. Então, do que nós estamos falando? Temos que mudar esse motor para o traseiro. Agora, o motor traseiro está sofrendo aqui, em Belo Horizonte, especialmente, uma resistência muito grande. Efetivamente, as pessoas não estão cumprindo. A Prefeitura de Belo Horizonte não está cumprindo, o município não está cumprindo, as empresas estão tentando colocar a justiça comum contra a justiça do trabalho, mas cada uma está falando uma coisa bem compatível com a outra. Então, é uma situação complicada no momento da execução e a gente vai acompanhando e tem vários movimentos populares aí agora insistindo realmente na melhoria, né, dessas condições. E nos postos de controle, que os motoristas esquentavam a marmita no motor, né? Então, hoje já tem uma condição melhor, né? As instalações sanitárias, os refeitóriozinhos lá, pequenos, mas onde eles podem realmente ter um ponto para parar e etc. Então, a gente caminha devagarzinho, mas conseguimos várias melhorias aí para os trabalhadores. Eles nem sabem que o poder público existe e está trabalhando por eles, né? Nesse sentido, mas está. Muito obrigado. Professor Renato, mais uma outra questão que é muito interessante também nesses cadernos, que é a questão da regulação a partir da concessão do transporte público. Como que essas questões dentro do próprio edital poderia ter uma perspectiva, uma visão mais voltada também para a saúde do trabalhador e como que isso aí auxiliaria numa composição melhor, tanto para o usuário quanto para o próprio trabalhador? Então, Marcelo, quando a gente foi avaliar, essa situação, que é o que está no caderno 2, a gente pegou diferentes editais de licitação e observamos que em nenhum deles o trabalhador é posto como ator. Então nós temos trechos e trechos descrevendo como é o veículo, trechos de descrição da regulação da prestação de serviço e um parágrafo no máximo se remetendo à lei dizendo que as questões de trabalho são tratadas pela operadora de ônibus, o que não é verdade, né? Mas o que mais me traz nesse momento, que eu acho que é importante uma reflexão,
que nós estamos no seguinte momento, assim, pós-pandemia, a crise do transporte se aflorou, do transporte coletivo, né? Todo aquele problema que a gente vinha tendo desde 2014, com as crises econômicas brasileiras, perda de demanda, perda de qualidade, não renovação da frota, aprofunda durante os 2 anos da pandemia, e o resultado é posto para a sociedade na sequência. O que tem a gente mudança completa da perspectiva da regulação desse serviço. O primeiro ponto que a gente tem um fato novo no país, que a gente pouco discutia e era visto com temores, que é o subsídio tarifário. Ou seja, a tarifa passa a ser subsidiada para garantir a modicidade e as condições de deslocamento dos usuários. A segunda questão que a gente põe é, os novos editais que têm surgido são completamente diferentes dos anteriores. Os municípios passam a alocar veículos e definir ele mesmo como é a prestação, ele define o padrão de veículo que ele quer em cada momento, eles separam os itens que estavam unificados anteriormente, ou seja, eu tenho bilhetagem eletrônica separado do GPS, separado do veículo, da prestação do serviço. Mas o que me assusta é que em momento nenhum, nessa transformação posta, o motorista foi considerado. A gente continua não trazendo veículos com piso baixo, com motor traseiro, com câmbio automático, veículos que deem ao motorista um menor ruído, uma menor vibração, né, e um calor, vamos dizer, um calor menor. E é bem isso, né? Ou seja, um veículo com motor traseiro me traz a possibilidade de ter um piso baixo. Ao ter um piso baixo, eu garanto que todos acessem esse veículo com facilidade, né? Ou seja, o degrau não é um obstáculo apenas para o cadeirante, o degrau é um obstáculo para todos. Para um idoso, para uma grávida, para nós, o dia que estamos com alguma dor muscular, né? Ou seja, não ter a vibração e não ter o ruído é um benefício a todos os usuários, é uma cabine mais tranquila, mais agradável, né? E a doutora Elaine estava falando muito bem sobre a questão do ruído, né, que é 85 decibéis. 85 decibéis dentro da câmara, isolada acusticamente, com motor ligado, estacionado. Põe isso no trânsito urbano. Põe isso na vibração e nos ruídos que a gente tem no espaço urbano brasileiro. Não é mais 85, gente, é mais que 85. Né? Eu lembro numa das primeiras atividades profissionais que eu tive, que eu trabalhei na empresa que tinha um veículo com câmbio automático. A gente media 100 graus no pé do motorista, de temperatura. Por quê? Porque o veículo com câmbio automático, naquele momento, no início desse milênio, que chegou ao Brasil, não era adequado para a operação no Brasil. Ou seja, é isso que nós vamos entregar a um trabalhador que é tão essencial para a qualidade de vida urbana, sabe? E a gente fala, mas ele não sobe a clive. Não sobe a clive porque nós nunca preparamos um ônibus para isso. Por que esse ônibus tem que estar no balanço traseiro e não pode estar em cima do eixo? E não tem balanço traseiro? Por que eu insisto no Brasil em produzir veículos com motor traseiro para rodar apenas no transporte rodoviário? Porque o problema é de custo e de gasto excessivo de combustível nesse veículo é porque o motor é mais potente. Não é porque empurrar ou puxar um veículo vai gastar mais ou menos combustível. Não, a física diz que é igual. E é igual. Nós só consumimos mais combustível no motor traseiro porque nós não temos motor traseiro com a potência que o urbano precisa. Então o motorista vai sim pisar mais e pedir mais potência daquele motor. Então assim, é o que eu disse, assim, nós temos um lock-in. Tudo está induzindo a gente a manter esse veículo. E nas transformações recentes desse mercado, né, que é um mercado também regulado, aí vale dizer assim, olha, é ruim, mas se desregulamentar é pior. Né? É igual a gente fala com a legislação trabalhista, assim, nada nesse momento de transformação aponta para a melhoria do trabalho do motorista. Então, assim, é desanimador. Assim, a gente vê continuando perpetuando o lock-in, continuando perpetuando a pouco visão que os operadores e que os gestores públicos têm sobre esse trabalhador. Muito obrigado. Isso aí mostra mesmo como que o ser humano, muitas vezes, ele não é tratado nem como uma máquina, não, é como uma peça de uma engrenagem, uma peça descartável, e que se for barato, aí fica mais descartável ainda,
E, infelizmente, é o caminho que a gente tem visto. Professor Guilherme, a partir das últimas considerações do professor Renato, como que você acha que na questão da modicidade tarifária pode ser levado, ou na perspectiva de uma melhoria da qualidade de vida do trabalhador, que, como a gente já viu, vai refletir na qualidade da própria cabine dos 11 e a todos aqueles que são transportados? Quando a gente foca somente nesse aspecto, a gente vê a limitação que a gente tem para compreender o processo como um todo. A gente está pensando naquele financiamento direto, né, vamos dizer assim, do sistema e no custo que ele implica. E não, vamos dizer assim, nos diversos custos indiretos e como que, se eu tenho uma visão holística, mais abrangente do sistema, a gente vai ver que a melhoria do serviço, a melhoria das condições de trabalho, do trabalho desse motorista vai se tornar elemento de redução do próprio custo. Porque você, na hora que você pega esse sistema e começa a ver o custo que está associado a um afastamento, ao motorista ter uma aposentadoria precoce, que isso vai ter para a sociedade como um todo, na hora que você absorve e fala o seguinte, olha, vou pegar esse custo e vou trazer um veículo melhor, o que eu vou ter? Eu vou ter um sistema muito melhor estruturado, né, em que eu vou conseguir reduzir o custo total, porque o custo não é só de quem paga. A gente tem um problema de pensar o financiamento do transporte coletivo, que é o seguinte, quem usa paga, e não é isso. O financiamento do transporte coletivo é da sociedade. Então o que acontece? Você ter menos veículos na rua significa menos acidentes. Você ter mais pessoas em condições adequadas dentro do ônibus, você está criando oportunidades. E você está reduzindo os problemas associados ao próprio trabalho, que é o do motorista. O caso que para a gente ficou bem emblemático, e a gente não tinha esse discernimento, né, na hora que a gente começa a trabalhar com isso, que a gente começa a ter essas percepções, num congresso, né, o congresso mais importante, que é a ANPET, da Engenharia de Transportes, nós estamos exatamente fazendo uma apresentação, né, a gente tinha para você ver a importância que isso está sendo dado, a gente tinha uma sala específica para falar de saúde do trabalhador. Nós solicitamos e fomos atendidos para falar sobre isso. E aí, na hora que a gente estava apresentando sobre isso, uma das alunas, né, porque ali participa muito alunos de graduação, mestrado, doutorado, levantou na hora da pergunta e falou assim, agora eu entendi o que aconteceu com meu avô. Meu avô até hoje está surdo, problema no joelho, na coluna e hipertenso. E eu nunca tinha associado, e nem ele tinha associado, é uma coisa que a doutora Elaine falou, que aquilo é consequência do local de trabalho dele. E ele deixou de ser produtivo, né, num período que ele ainda está em idade ativa. E imagina o tanto que ele poderia produzir mais para a sociedade se ele ainda estivesse em condições. E isso não entra na conta. A conta entra exclusivamente quantos quilômetros rodou, quanto consumir disso, a tarifa é essa. Mas o transporte ele tem que ser financiado pela sociedade. Ele é objeto de desenvolvimento. Ele é objeto de inclusão social. E se a gente não enxergar ele dessa maneira, não adianta, vamos estar, como o próprio Renato falou, dentro desse bloquinho. Vamos dizer de uma maneira mais simplificada, correndo atrás do rabo. Muito bem, mas essa qualificação era muito clara, porque a gente fica muito nítido, né? Quando a gente muda, é questão de mudar o foco, fica parecendo que é uma questão muito abstrata, mas é muito concreto, né? Os efeitos que ocorrem e a manutenção. Eu vi um livro uma vez, era só uma questão sobre combate às drogas, eu falo assim, se continuar mantendo a mesma forma de combate, o resultado vai ser sempre o mesmo. A gente vai continuar com as cadeias cheias, com esse monte de gente, e sempre mais pobres, essa cadeia não muda. Só antes de encerrar, primeiro agradecer demais a oportunidade de vocês terem voltado. Vocês gostariam de fazer alguma consideração final para a gente poder encerrar esse belíssimo programa que eu já estou muito feliz de tê-lo realizado. Doutora Elaine, cara. Pois não, doutor Marcelo, também fico muito feliz de ter estado aqui. Vou aproveitar a última fala aqui do doutor Guilherme, porque realmente a modicidade da tarifa, que é
nós não sabemos, mas nós estamos financiando o adoecimento desse trabalhador que está no ônibus com motor dianteiro, né? Nós estamos pagando para ele adoecer, né? O número de afastamentos, quer dizer, nos autos que a gente juntamos lá, mais de 3.000 pessoas só em Belo Horizonte, com perda auditiva, né? O nome, o CPF, está lá tudo bonitinho, tudo provado. 3.000 pessoas, motoristas, com perda auditiva para ir, né? Perda auditiva induzida por ruído, né? Sempre foram motoristas, quer dizer, é inegável a relação, o nexo, né, epidemiológico. As CATs a subnotificação é enorme porque a rotatividade entre as empresas de ônibus é muito grande. Então, onde que ele pegou essa doença, né? Então, ninguém emite também, né? Então, é bastante complicado. E a sociedade financiando tanto o adoecimento dele, quanto o seu substituto, que vai substituir ele nos períodos que ele, né, está afastado ali pelo INSS, quanto depois todo o sofrimento social da família, né, porque o adoecimento, ele é sofrimento e empobrecimento. A família empobrece, a família sofre, não é só a pessoa do trabalhador, né? Nós fizemos entrevistas em 2012 pelo programa Trabalho Legal da TV Justiça e não pudemos ouvir vários trabalhadores, porque eles simplesmente não ouviam o entrevistador, não tinham como responder as nossas perguntas e não dominavam Libras. Você vai imaginando o tamanho do problema que é. São pessoas que vivem numa situação complicadíssima e nós aqui financiando, achando que com isso estamos diminuindo o preço da tarifa. Não estamos aumentando o preço dessa tarifa, isso é que é a realidade. Estamos só externalizando e fazendo de conta que esses custos não existem, mas eles existem e são altíssimos. Muito obrigado, professor Renato. Então, deixa eu fazer alguns comentários para encerrar. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, para mim é um prazer estar aqui novamente, estar falando sobre esse livro, sobre esse trabalho maravilhoso que a gente fez, né? Mas eu queria fazer 3 comentários. Eu vou deixar um bacana para o final. Primeiro é o seguinte, quando a gente está falando na modicidade tarifária e esses subsídios, temo a dizer que o final do programa de subsídio ao diesel, porque o diesel no Brasil a vida inteira foi subsidiado para ter um preço muito mais baixo do que a gasolina, o final desse programa, o que nós temos feito hoje na tarifa é custear para que esse diesel volte a um preço mais baixo. O diesel que antes estava em torno de 25% da tarifa do transporte coletivo, hoje corresponde a 50% quase. Ou seja, o que nós estamos pagando é que para que este política do governo federal volte ao que era antes, né, mas custeado agora pelos municípios. No segundo momento, assim, a minha esperança, é onde reside, é que nós vamos ter veículos adequados quando a gente colocar veículos elétricos, né? Que eu sei lá se é uma política adequada para o Brasil. Nós temos uma matriz energética limpa, né? Podemos estar trabalhando com outro tipo de fonte de alimentação, mas acho que o veículo elétrico é a nossa esperança de ter veículos com piso baixo, motor traseiro, sem vibração, que é onde vai vir, né? Ou seja, a gente está apoiando numa outra política para poder trazer o benefício ao trabalhador. Mas o terceiro e último ponto que eu queria dizer, tem um documentário muito bonito que eu assisti, e já que estamos em Minas, acho que é bacana dizer, que chama Caminho Natural, que é sobre a música Ponta de Areia, que conta a história da Bahia Minas. E ele fala, o Fernando Brant fala numa entrevista que ele deu, acho que foi a última entrevista dele vivo, ele fala 2 pontos importantes. Olha, primeiro ele disse que aqueles vilarejos que existiam ao longo da Bahia Minas só existiam porque existia essa estrada de ferro ligando. Porque a estrada de ferro funcionava como o elo de ligação entre as produções e a vida daquela comunidade. Que a hora que ela deixou de existir, os vilarejos também sumiram. Agora, o mais importante, mais bonito que ele diz no vídeo, nesse documentário, é que o transporte não tem fim em si mesmo. Que o transporte tem que ser subsidiado para existir. Porque as externalidades que ele gera são maravilhosas, ou seja, garante a vida, garante a sobrevivência, garante a articulação e o convívio social. Que se na Europa é assim, no mundo inteiro é assim, por que nós ainda mantemos essa resistência de não subsidiar esse serviço? Por que ainda a gente não pensa que a gente tem que melhorar a qualidade de vida desse trabalhador
para que garanta o serviço adequado de transporte com veículo com motor traseiro e tudo mais. Ou seja, vamos parar com isso, gente. O transporte tem que ser subsidiado porque tem um preço e a gente precisa dar qualidade de vida a esse trabalhador. Né? Não é pagar a qualquer custo, não. É pagar o que vale. É pagar o que a sociedade precisa para poder interagir. Muito obrigado, professor Guilherme. Eu também agradeço, né, a participação, igual eu coloquei aqui no início, é um prazer, uma honra estar aqui, porque vejo que são pessoas que trabalham no mesmo sentido, pensam uma sociedade mais justa e que a gente está colocando uma nova face, né? E essa face é o transporte como importante, mas assim, com quem produz o transporte. A gente ainda não está... Os veículos podem até vir a ser no futuro autônomos, né? Mas hoje não. Hoje, quem representa mais claramente o serviço e o sistema de transporte, o usuário identifica isso, tanto que uma viagem, quando ela não é adequada, ele vai reclamar com quem? Com o motorista. Se a gente não prezar pela pessoa que é central dentro desse processo, não adianta a gente pensar em transporte sustentável, não adianta eu pensar em matriz elétrica, não adianta nada disso. Porque o pilar, que é o mais importante, que é a pessoa, nós esquecemos. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, aos que estão assistindo esse programa. Muito obrigado. E a luta, desculpa a expressão, a luta continua por melhores condições de vida para todo mundo. Muito obrigado pela presença de todos.